E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui, e essa é a nossa quinta aula do mini curso do Crédito do Trabalhador e Consignado CLT. Então, vamos direto para os slides. E aqui estamos, então. Hoje nós vamos falar das penalidades para o empregador. Então, quando o empregador deixar de cumprir com as suas tarefas, com as suas obrigações em relação ao crédito do trabalhador, o que pode acontecer com ele, tá bom? Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Vou pedir para você, se ainda não é inscrito no canal da DPComp, inscreva-se, ativando o sininho das notificações, que é para você não perder nenhuma das aulas que a gente está subindo uma aula por dia. Além disso, eu estou deixando aqui o www.dpcomp.com.br, que é o nosso site, para você ir lá e conhecer a nossa folha de pagamento, porque a nossa folha de pagamento faz tudo isso que eu estou ensinando nesse curso de forma automática. Tá bom? Então vamos lá. Na hipótese do empregador não efetuar o desconto ou não realizar o recolhimento da parcela descontada, ele pode sofrer penalidades. Então veja que aqui existem duas hipóteses. O empregador não efetuou o desconto, então ele não efetuou o desconto. Ele deixou de efetuar o desconto, pagou a remuneração completa para o funcionário. Quando ele faz isso, é uma consequência que eu vou explicar detalhadamente. E existe a outra hipótese, quando ele realiza o desconto, mas não repassa o dinheiro via FGTS para o banco. Isso é bem mais grave e a gente vai falar disso agora. Então vamos lá. Quando ele deixa de cumprir alguma obrigação dele, ele pode responder em 3 instâncias jurídicas: na civil, na criminal e na administrativa, tá? Então vamos lá. A primeira hipótese, a primeira coisa que a gente vai falar é: a empresa não realiza o desconto da parcela em folha. Se ela não realizou o desconto, quais são as consequências de responsabilidade civil? Então, a primeira questão é que vai se considerar que a responsabilidade da empresa em relação aos danos causados ao trabalhador em razão de não ter realizado o desconto, não vai precisar provar para o juiz que o desconto foi que causou, vai ser bem fácil, é uma responsabilidade objetiva. Basta provar que tinha o empréstimo e que a empresa não fez o desconto, que todos os danos causados ao trabalhador serão de responsabilidade da empresa. E quais danos podem ser? Quando a empresa não faz o desconto da parcela, o banco não recebe. Se o banco não recebe, o banco vai considerar que quem deve o dinheiro para ele, que é o trabalhador, está inadimplente. Ele não pagou, ele é devedor, tá? Então, isso vai fazer com que o banco negative ele, né? Vai fazer com que o banco possa processá-lo para receber o dinheiro, pode ser que o banco ative as garantias, seja lá o que o banco fizer contra o trabalhador em razão da empresa não ter realizado o desconto e tenha prejudicado o trabalhador vai ter o direito de entrar com uma ação contra a empresa para responsabilizar a empresa, tá? E ela pode ser condenada a indenizar o trabalhador tanto dos prejuízos financeiros que ele teve por ficar inadimplente com o banco, quanto pelos danos morais dele ficar negativado, ficar sem crédito, de sujar o nome dele e tudo mais. Então, essa é a primeira hipótese. A empresa não realiza o desconto da parcela em folha e a responsabilidade civil é ter que indenizar o trabalhador de todo o prejuízo que ele possa vir a sofrer em razão de ficar inadimplente com o banco, seja esse prejuízo financeiro ou um dano moral. Bem, ainda falando da primeira hipótese em que a empresa não realiza o desconto para a parcela,
Do ponto de vista administrativo, o que a gente pode entender é que a competência para fiscalizar a empresa nesse quesito é do Ministério do Trabalho. Então, seria o mesmo fiscal do trabalho que vai na empresa para saber como é que a empresa trata os funcionários, que também poderia fazer uma auditoria sobre a questão do e-consignado. Tá? A questão é que ainda não existe nenhuma regulamentação do Ministério do Trabalho e do Emprego em relação a uma multa específica para a empresa que deixa de realizar o desconto. Mas tem duas coisas. A primeira, muito provavelmente eles vão criar essa multa rapidamente. E depois, mesmo que não haja uma multa específica, sempre existe alguma maneira dele autuar a empresa e fazer com que a empresa receba um auto de infração e imposição de multa por uma outra irregularidade genérica. Então, do ponto de vista administrativo, a empresa ela está sujeita a uma fiscalização e uma multa do Ministério do Trabalho. Bem, em relação à primeira hipótese, voltando aqui, primeira hipótese, a empresa não realiza o desconto da parcela, nós acabamos. Porque não existe responsabilidade criminal aqui nessa hipótese. Como eu disse antes, agora a gente vai para a segunda hipótese, em que a empresa realiza o desconto, mas não repassa os valores. Veja, é bem mais grave por quê? Porque naquele caso em que ela não realiza o desconto, ela não colocou a mão no dinheiro do funcionário. O dinheiro que era do funcionário, ela entregou para o funcionário. Completamente diferente deste caso, em que ela realiza o desconto, ela pega o dinheiro do funcionário, fica na conta da empresa, o dinheiro que é do funcionário, que ele deveria ter recebido em razão do trabalho dele, e ela deveria repassar isso via FGTS. Como ela não repassa, o dinheiro fica com ela, aí a circunstância é bem mais grave. Então, a responsabilidade civil, ela pode ser condenada ao enriquecimento sem causa, que é a pessoa ter um acréscimo no seu patrimônio sem ter uma causa justa, né? O trabalhador, com todas aquelas consequências que a gente viu anteriormente, dele ser negativado, dele ser protestado, dele ser processado, do dano moral, ele vai poder cobrar tudo isso da empresa e, além disso, a empresa vai ser condenada a devolver o dinheiro que ela descontou e não repassou para o banco, tá bom? Na questão administrativa é a mesma coisa, provavelmente vão criar uma multa, mas se a empresa for autuada antes disso, tem sempre o perigo deles arrumarem uma multa genérica para fazer o auto de infração. E aqui a grande diferença e o que torna essa hipótese muito mais grave, que é a questão criminal. Então a empresa realiza o desconto, mas não repassa os valores, aí ela pode ser responsabilizada por um crime do artigo 168 do Código Penal, que chama apropriação indébita, tá? Em que a pessoa apropria-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção em razão de ofício, emprego ou profissão, tá? Então, nesse caso, a empresa não tem responsabilidade criminal, porque pessoa jurídica, neste caso, não tem. Mas quem vai ser processado criminalmente são os representantes da empresa que estão no contrato social. Então, é muito grave. Bom? Então, para essa aula das responsabilidades era isso. Já ficou bem longa. E na próxima aula a gente vai falar sobre o portal Emprega Brasil. E não se esqueça, DPComp, 45 anos de mercado.